Agora sim, Célia, tipo assim. Obrigada. Tá bom, pessoal. É, Essa semana, por ser semana de conferência, seria apenas aula de reposição. No entanto, eu pensei assim, eu poderia dar aquela aula que nós perdemos em 1 Coríntios, que termina, né, o 1 Coríntios, mas essa semana o Vem Segue-me continua normal, porque é para estudo individual e familiar. Então, eu optei por continuar seguindo pelo Vem Segue-me com vocês, tá bom? Então, hoje, como eu havia colocado no recado que eu mandei para vocês, é a aula que está no Vem Segue-me, novamente continuando acompanhando o Vem Segue-me, que o título dela é Andai no Espírito, e é todo Gálatas, que é do 1 ao 6, tá? Então, essas cartas que Paulo, nesse momento, está enviando, que é ao povo de Gálatas, né? O que acontece? Da mesma forma que aconteceu com Coríntios, com Romanos, haviam muitas pessoas muitos falsos líderes que se envolveram entre os membros, e eles estavam gradualmente introduzindo falsos princípios no meio deles, tá? Muitos começaram, porque, olha, a gente já havia falado sobre isso. Antes de Jesus Cristo, até o momento da morte de Jesus Cristo, como, como que era a igreja? Vocês lembram? Quais eram as bases da igreja antes que Jesus Cristo viesse e instituísse o Novo Testamento? Vocês lembram? Como assim, base? Tipo, Ó, Jesus Cristo veio e começou a ensinar para os apóstolos, chamou os 12 e começou a ensinar para eles todos os princípios do Novo Testamento. Com a morte de Jesus Cristo e a ressurreição, ele, como dizer, ele cumpriu todos os requisitos da lei de Moisés. Então, até aí não havia mais necessidade de se viver a lei de Moisés, tá? Por isso que Jesus Cristo, então, ele foi ensinando novas leis que seriam vividas. Antes disso, eles viviam a lei do sacrifício de animais, tá? Era ainda a mesma lei severa que Moisés havia deixado, cheio de regras, cheio de estatutos, com a circuncisão ainda sendo parte da lei. Então, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos já estavam organizando a igreja de uma maneira correta, no modelo que Jesus Cristo havia ensinado e deixado, porque agora era a lei do amor que estava presente. Aquela mesma lei que provavelmente não, que Moisés não pôde deixar a primeira vez, porque encontrou o povo fazendo tantas coisas erradas. E ele não pôde, então, usar as primeiras placas. Dessa vez, Jesus Cristo foi o último sacrifício, foi o Cordeiro. Então, ele ensinou, junto com tudo, ó, já sabiam que o batismo era importante, já conheciam o dom de imposição das mãos, já aprenderam que o Senhor deixaria o Espírito Santo com eles, e aprenderam a importância do sacramento, tá? E que o sacramento seria, agora não é mais o sacrifício, sacrificar animais, aquelas festas dos pães ázimos, que seria a espera da chegada do Filho de Deus. O Filho de Deus já veio. Agora era o sacramento, que seria o quê? Uma lembrança de que Jesus Cristo veio, morreu por nós, e os convênios que eram feitos com ele. Tudo bem? Até aí? super, Sim, claríssimo. Sim. Tá.
E o que acontece? As igrejas foram organizadas, inclusive a igreja em Gálatas, também em outros lugares. E eles começam essa infiltração de falsos líderes, de falsos mestres, né, no meio deles, começaram a falar que o que Paulo estava ensinando não era verdade, que Paulo não tinha o poder. Lembra quando a gente falou lá no começo de Romanos, em Coríntios, né? Em Coríntios também aconteceu isso. Isso estava acontecendo em Gálatas também. Eles estavam falando que Paulo não tinha o poder. E eles tentaram trazer de volta, estavam querendo trazer de volta a lei da circuncisão, a lei velha. E isso é um pecado, era um pecado muito sério. Tá? E eles continuavam ainda dizendo que Paulo não tinha poder e autoridade como apóstolo. Tá? E muitos ensinamentos foram, naquela época, assim, distorcidos. Mas isso também acontece hoje no mundo. No mundo inteiro, nós sabemos que o evangelho, como nós conhecemos, não está sendo pregado. O mundo instituiu muitas informações, tá? Vocês lembram de alguma informação que pode ter sido instituída pelo mundo hoje e que muitos pregam como verdadeira? Referente à igreja ou no geral? No geral, algumas igrejas pregam alguns desses princípios. Sim, hoje em dia as pessoas falam que casamento não é muito importante, né? Que o não casamento é a melhor opção. Isso é algo que a gente vê muito comum, que infelizmente é muito comum hoje em dia. Ok, muito bom. Que mais? Esse é um dos. Ó, mediante isso, não sei se vocês sabem, tem algumas igrejas que fazem casamentos de pessoas só separadas, tá? É, hoje nós temos casamentos de pessoas divorciadas, mas eles fazem casamentos de pessoas só separadas, que ainda não estão divorciadas legalmente. Eles instituem isso como certo, tá? Alguém lembra mais alguma coisa? Pregam que todas as igrejas são boas. Todas as igrejas são boas, todas levam a Cristo. Todas levam a Cristo? Acho que não. Todas. Acha? O que você acha, Júlia? Com certeza não, né? O que acontece é que cada uma ficou com um pedaço da verdade. Mas a única que tem a verdade completa é a nossa. Exatamente. Algumas igrejas pregam que a gente pode se arrepender na hora da morte, que não há necessidade de ter um arrependimento ao longo das nossas vidas. Uma outra coisa que pregam, que Deus é o quê? É uma luz, é um poder supremo. E O nós que, somos, o, o que ele, o que Cristo e o Pai são o mesmo ser. Já vi falar isso também. os três são apenas um poder. Tá? Nós somos a única igreja na face na terra que prega que Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três pessoas. Tá? E também a gente vê isso no livro de Mórmon, comer e beber, né? Porque não há inferno, não há arrependimento, não tem que se preocupar. Alguém lembra de mais alguma coisa? Muitas igrejas falam que se você aceita Cristo, você já está salvo, né? Também. E é Só só uma porque vez, só um é, só, batismo. Não interessa em qual igreja você batizou, você já está batizado. Sim, é o fator. É isso que eu ia falar, inclusive, é o fator autoridade. Para eles vale o fator símbolo, não o valor autoridade. É isso. Exatamente.
Henrique, põe para a gente a primeira imagem, por favor. Ah, joia. Tá, eu peguei algumas coisas do manual do seminário, tá bom? Porque eles também, não sei se eles não têm aula online, então não deve estar tendo nem as aulas presenciais. Então, eu achei bem interessante essa imagem, né? Quantas dúvidas, tá? Por quê? Porque tem muita coisa que o mundo prega como bom, como certo, que confunde as nossas cabeças. E muitas das coisas vêm de encontro com aquilo que para a gente é melhor. As leis de Deus, as leis de Jesus Cristo e do Pai Celestial, não vêm de encontro para nos beneficiar apenas momentaneamente. Todas as leis colocadas, impostas no Evangelho de Jesus Cristo, são leis que nos farão voltar à presença do Pai Celestial e Jesus Cristo. Este é o propósito. E é isso que nós, um dia antes de nascermos aqui, nós concordamos. Por isso que a gente não lembra dessas coisas, porque nós temos que andar pela nossa fé. Tá? E são muitas. É muito comum. Mas intimidade, se não houver intimidades antes do casamento, como você vai saber se vai dar certo? Então, hoje, o que se prega, que a compatibilidade não é mais de emoções, não é aquela empatia de conhecer um outro como pessoa. Mas se eu não me dou bem sexualmente com tal pessoa, então eu posso me casar, não dá certo o meu casamento. Tá? E por aí vai. Alguém lembra de mais alguma coisa? Varia bastante, né? Sobre o dia do Senhor, sobre... Nossa, tem umas que só usam o Novo Testamento, ou só o Velho Testamento. não corta cabelo, não pode cortar cabelo. Tem outras Sim. que não pode usar saia acima do joelho, mas assim, são radicais, né? Nós temos lá os muçulmanos que chegam a um ponto da mulher ter que andar com a cabeça toda coberta, né? Ou não poder sair de casa, enfim. Gente, são inúmeras. Às vezes aparece um filme ou alguma coisa de alguém que se casou com alguém lá da região do Oriente, e numa separação ele leva o filho embora. E no país dele é direito o pai ficar com os filhos, especialmente o filho homem, né? E para nós a gente sabe, o americano nisso não é correto, né? A gente entende que a maternidade é a maior de todas. Então tem uma série de, se vocês forem parar para pensar e conversar com pessoas, familiares que não são membros da igreja, vocês vão se surpreender. A adoração de imagens, e que as imagens são capazes de fazer milagres. A Bíblia é clara. Eu não estou falando nem do livro de Mórmon, da Bíblia. Ela é clara que nós não devemos ter imagens e esculturas. Não, mas todas as igrejas são boas e são verdadeiras. Até o método de batismo é diferente em algumas igrejas. Tá? Tudo bem até aí? Então, muitos ensinamentos pregados pelo mundo é para nos confundir. Tá? Tem um objetivo principal, nos confundir e tirar-nos do caminho, para a gente se afastar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tá? Esse é o objetivo. E ele usa muito, Satanás usa muito subterfúgios para nos enganar. Então, os Gálatas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo com que os membros, não só em Gálatas, em Coríntios, em Romanos, e nós vamos ver nas outras cidades também, ele estava tentando fazer com que o apóstolo Paulo, que foi quem deu início à igreja, tentar fazer com que os santos acreditassem que ele não tinha autoridade de apóstolo.
Ele estava tentando mostrar que Paulo era indigno, que ele não, que o poder dele não era nada. Ele estava tentando destituir esse poder. E aí, eu achei interessante uma coisa, que nós estamos numa semana muito importante. O que vai acontecer sábado e domingo? Conferência. Conferência. E quem vai falar para a gente? Para o mundo inteiro. Profetas e apóstolos. Exatamente. Agora, vocês imaginam, Mosias, né? O rei Benjamim tivesse tudo que nós temos hoje, TV, internet, né? Ele não precisaria montar uma torre, ter escreventes e números. As pessoas montaram suas tendas voltadas para ele. Então, vocês têm ideia de como seria uma conferência naquela época? Ou como que era, né? Então, nós teremos hoje, nesse final de semana, homens imbuídos do poder de Deus, inspirados e trazendo para nós mensagens que nós podemos nos surpreender. Então, nós precisamos estar com os ouvidos abertos. Eu gostaria só de lembrar vocês, antes do Covid, o que o profeta disse, vocês lembram? Tome suas vitaminas? Esse foi uma delas, muito bem. Tome suas vitaminas. Que mais? Quem lembra de mais Que alguma coisa? o ensino do evangelho ia ser focado no lar. Opa, mais uma, que o ensino evangelho seria focado no lar. Ninguém sabia como, né? Mas ele já havia começado esse processo um ano antes, ou um Sim, para o pouquinho pessoal mais. ir pegando jeito e aí para realmente usar. O que foi muito bom. Exatamente. Que mais? Ele falou alguma coisa sobre os cintos. Sobre... Oi? Pode falar, tá meio... Eu ia falar armazenamento, mas é isso. Eu ia falar do evangelho no lar também. Cintos, eu não sei, não tô lembrando. E manda a gente apertar os cintos. Por quê? É como se fosse, imagina você tá num carro e o carro vai andar em alta velocidade. Ele manda a gente apertar os cintos, porque ele dizia que íamos passar umas épocas bem turbulentas, tá? E durante esse período de pandemia, foi dado para nós muitas instruções para a gente ter paciência, muitas instruções, muitas mensagens de apoio, de paz, de calmaria. Então, e de alerta. Algumas coisas estavam acontecendo. E nessa conferência, vocês podem pegar lápis, papel e estarem atentos. E registrarem aquilo que vocês sentirem no coração de vocês. Porque o Senhor, nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu não tenho dúvidas que o Senhor, através dos seus servos, vai nos instruir em muitas coisas. Como tem feito isso em cada uma das conferências. Nós temos aprendido algumas coisas novas. Tá? Vamos ver a próxima imagem, por favor? Tá. Então, vamos ver. Quem pode ler para a gente até o 7 e outra pessoa lê o 8 e o 9? Eu leio 6 e 7. Diz assim: Tá, Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, mas alguns de vós que vos inquietam e querem distorcer o evangelho de Cristo. tá. Olha o que ele está mostrando, que as pessoas estavam distorcendo o evangelho de Jesus Cristo. É isso que estava mostrando ali. Lê para a gente o 8 e o 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já
recebestes, seja anátema. O que é anátema? Alguém quer olhar rapidinho? Pode olhar. Se alguém tiver como pesquisar rapidinho. Diz que é sentença de maldição que expulsa da igreja. Ou reprovação, algo que tem que ser reprovado, assim, que tem que ser rejeitado. Rejeitado. É algo ruim, né? É algo mal, tem que ser cortado do povo da igreja, porque é falso. Então, se alguém ensinar algo diferente, ou distorcer, ó, no 7, distorcer o evangelho de Cristo, ou no final do 8, falar, anunciar outro evangelho além do que já foi anunciado, acrescentar qualquer coisa, além daquilo que já tem sido ensinado, ele está dizendo: seja expulso, seja afastado. Nós devemos nos afastar, porque está errado, é falso. Tá? Mais uma razão para a gente ouvir com clareza os nossos servos. Os servos nossos, não, perdoe-me. Os servos do Senhor, Deus e o Salvador Jesus Cristo. Tá? Vamos ver a próxima imagem? Opa, a próxima imagem é um vídeo. Ele é rapidinho, tem só 2 minutos. Ah, Se eu não... deixa eu pegar aqui rapidinho que eu não peguei. Então, tudo bem, Henrique, passa para o próximo, depois a gente vê o vídeo. Ok, Já já a enquanto gente... isso eu vou tentando pegar ele aqui. Mas eu quero você participando, tá? Estou. Tá? Jesus Cristo, ele revela a verdadeira doutrina para seus profetas e apóstolos. O Senhor não vai fazer nada sem que antes profetas e apóstolos saibam. Vocês conseguem imaginar como que o profeta deve ter sofrido quando eles viram, né, o que aconteceria na pandemia, o número de pessoas que iam morrer? Como a gente viu nos jornais que as pessoas estavam em sacos pretos do lado de fora das casas e os carros não cabiam mais, os corpos, não tinham valas suficiente para enterrar as pessoas. Eu conheci, nós já falamos sobre isso, acho que o ano passado, uma família, uma professora que morreram 16 pessoas da família dela, primos, tios, 16 cunhados, sobrinhos, é muita gente, tá? Então, por isso que o Senhor revela como nós temos que fazer para nos preparar para esses tempos difíceis. Ele revela para os seus servos, tá? Vamos ver em Gálatas 1:1, quando Paulo rebate que ele tem o poder de Deus, que foi Deus e Jesus Cristo que deram a ele o testemunho que ele tem. Quem pode ler? Ah, eu que já tava com o microfone aberto. Nossa, eu tô me sentindo hoje, primeira vez usando o Zoom. Tá, então diz Como, assim, Paulo. Oi? como assim nos anos 1? Não, porque assim, eu tô deixando muito o microfone aberto, eu nunca deixo, entendeu? Porque eu uso bastante, já tô acostumado. Viu? Só que hoje eu tô deixando muito como se eu estivesse usando pela primeira vez. Eu acho que é essa chuva aí, viu? E Talvez. não é só isso, não. Depois a gente conversa mais. Tá, Vem e para eu ia te mandar uma mensagem aí e falar que o vídeo já tá ok, tá? Então, já tá ok. Tá, tá mas eu bom. leio aqui. Então, Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Exatamente. Ele está prestando testemunho que o poder que ele tem foi adquirido por Jesus Cristo. Ele não viu Jesus Cristo vivo, mas Jesus Cristo se manifestou para ele, como a gente já tem falado isso nas aulas, né? Um momento, né, que ele ficou cego, a gente comentou isso um pouquinho na aula passada. Então, ele tem um testemunho do Salvador Jesus Cristo. Tá? Você quer pôr o vídeo agora? Dá para pôr? Dá sim, um minutinho.
Se não der, a gente vai lendo uma citação do Elder Neil. Me confirmem aí. Posso dar play? Ele tem quanto tempo o seu? Porque ele tem 9 minutos. hum, ele está muito grande. O que eu tenho tem 2 minutos. Ih, foi o link do coisa do. É esse Fontes Divinamente Atribuídas? É, Então, é o que tem. Ó, é esse que eu peguei lá. É esse tudo que eu bem. peguei, né? Vamos colocar ele. A gente assiste 4 minutos, depois a gente dá uma continuada e volta nele, pode ser? Beleza, pode ser. Aí você avisa. Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? E sabedoria lhes tem faltado. O que vocês sentem ser uma necessidade urgente de saber ou de entender? Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. Não é preciso ficar imaginando o que é verdade. Vocês não precisam se perguntar em quem podem confiar com segurança. Apesar do que os outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado em seu coração e em sua mente sobre o que é verdade. O Pai Celestial sempre está ao nosso lado. Ele é a fonte de toda a verdade, de toda a bondade e de toda a luz. Mas para que essa luz penetre em nosso coração e em nossa vida, precisamos trabalhar para que isso aconteça. Há muitas opiniões diferentes. Na fonte, a água é boa e limpa. Ao longo do caminho, começamos a contaminá-la. Ao final do dia, todos desejamos ter água limpa e ela está disponível. Mas só vamos obtê-la se soubermos como filtrá-la. É claro que, no mundo atual, temos que filtrar muita coisa a fim de que possamos obter a verdade que o Pai Celestial quer que saibamos. Nos dias de hoje, especialmente com a tecnologia, é muito fácil receber informações falsas e enfraquecermos a nossa fé. Há pessoas cujo único propósito é nos afastar da verdade. Há pessoas que desejam nos desviar do caminho. Há pessoas que usam seu tempo e empenho para nos confundir e encher nossa mente de dúvidas. Como há oposição em todas as coisas, precisamos nos tornar autossuficientes em nosso próprio testemunho. Como o adversário também é ativo, precisamos buscar constantemente fontes dignas de confiança. You guys want some water? Yeah. It's a super hot day. Por meio de alguns colegas, tive acesso a material que era contrário à minha fé. Senti que tinha vivido uma mentira a minha vida inteira, pois havia coisas que eu não sabia. Foi muito difícil. Ao acessar a internet, quis pesquisar na hora. Sem dúvida, me deparei com fontes não confiáveis. Minhas emoções, meus sentimentos de raiva, não conseguia parar de me sentir assim. E eu sempre pensava, preciso saber mais. Há alguns anos, lembro-me de buscar informações sobre um tópico que havíamos discutido no seminário. Procurei informações no YouTube e na galeria de vídeos da igreja a respeito do assunto. Vi outros vídeos na lista e senti que aquilo não era bom. Mas, mesmo assim, talvez por curiosidade, continuei assistindo. E deixei que tudo aquilo me causasse confusão e dúvida. Estava no penúltimo ano do ensino médio e uma amiga que eu considerava muito compartilhou algumas coisas comigo. E, pela primeira vez na vida, comecei a duvidar da veracidade da igreja. Ainda frequentava a igreja, lia as escrituras, orava e, mesmo assim, me sentia confusa. Não conseguia descobrir o que era verdade em meio a tudo aquilo.
não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Então, perguntei a meus pais sobre o assunto. Eles me explicaram que a internet é uma faca de dois gumes, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Embora tenham explicado isso, eu ainda não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Eu tinha um amigo ex-missionário e no último ano e meio, foi a primeira pessoa que me perguntou: por quê? Por que parou de ir à igreja? E, eu não sabia o que dizer. Ele me pediu para ler um discurso de conferência e depois orar. Eu não sabia o que era verdade. Fiquei parada, sem reação. Até que senti algo inesperado. Tive a forte sensação de que eu precisava contar tudo à minha mãe. E essa ocasião foi muito especial para mim, porque foi a primeira vez em muito tempo que senti o Espírito. E eu sabia que tinha sido o Espírito. Não tinha dúvidas de que era aquilo que Deus desejava que eu fizesse. Fui para o meu quarto, me ajoelhei e perguntei a Deus. Ao fazer oração, perguntei sobre as coisas que estavam me atormentando. E, honestamente, não recebi nenhuma resposta. Mas senti paz em meu coração. Fiquei tranquilo. Senti que tudo iria dar certo. E sabia que esse sentimento vinha de Deus. Ao ler o discurso de conferência, senti o Espírito novamente. E, diferente da confusão que sentia antes, senti uma paz no meu coração. Um sentimento que me dava a certeza de que tudo ficaria bem. Era algo que eu não sentia há muito tempo. Estávamos sentados à mesa na cozinha e meu pai abriu a página de tópicos do Evangelho no site lds.org. Eles não estavam me julgando, eles não estavam sendo rudes. Somente perguntaram: quais são suas dúvidas? A cada dúvida que eu tinha, eles buscavam o que os profetas falavam a respeito do assunto. E naquela noite aprendi que havia recursos específicos que eu poderia consultar quando eu tivesse dúvidas. Precisamos nos lembrar das vezes em que o Espírito Santo nos confortou. Também já passei por momentos de dificuldades e tive dúvidas, mas lembro das vezes em que o Espírito Santo me confortou e esteve comigo, e esse sentimento não veio do nada. Quando eu voltei a frequentar a igreja, as dúvidas não desapareceram. Elas ainda existem. Mas a maneira como eu lido com elas é muito diferente. Eu recorro às fontes divinamente atribuídas. Recorro à oração, recorro aos meus líderes, recorro às palavras de Cristo. Sei que, ao continuar a recorrer a essas fontes, receberei mais luz a cada dia. A fonte mais pura se encontra no Evangelho de Jesus Cristo e no próprio Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Eu prometo que, ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede, e ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que prometem. O que vocês sentiram ao assistir o vídeo?
que vocês entenderam? Bom, já dá aquelas impressões que Paulo ensinava ao povo, né, da época. É, e também meio que já de onde a gente deve recorrer a uma fonte confiável. Então a gente tem essa oportunidade na conferência agora, né, esse fim de semana, que é uma das fontes mais valiosas que temos na atualidade. Também temos escrituras, mas assim, eu gosto de falar da palavra dos profetas atuais porque é para os problemas atuais. Tem muitos problemas que são antigos que ainda seguem, que os profetas antigos nos ensinam, mas os profetas atuais também nos ensinam para os problemas que passamos nos dias de hoje. Muito bom, obrigado. Mais alguém? Eu gostei muito no vídeo como, de certa forma, ele mostra que a gente não está perdido, que todas as coisas elas têm respostas, mas também exige que de nossa parte nós possamos buscar por meio do Salvador as respostas. Obrigada. E vocês lembram, você viu lá, os rapazes pegaram água suja, água amarela, aí pegaram umas gotinhas de alguma coisa, colocaram na água para ela ficar branca e foram vender ou dar de graça, né? Esse tipo de ensinamento nem sempre é vendido, às vezes é dado gratuitamente, né? E são ensinamentos fora de uma fonte divina, né? De pessoas que não valorizam o que o Pai Celestial e Jesus Cristo ensinam. Então, vamos ver a próxima imagem, então, por favor. Henrique. Um minuto. Tá. O Elder Anderson, ele fala algumas coisas para a gente. Quem pode ler para nós? Eu posso. Elder Neil L. Anderson. A barra de ferro é a palavra de Deus. Gosto de pensar nisso dessa forma. A palavra de Deus contém 3 elementos muito fortes que se entrelaçam e apoiam uns aos outros para formar uma barra inamovível. Esses 3 elementos incluem, primeiro, as escrituras ou as palavras dos profetas antigos. O segundo elemento da palavra de Deus é a revelação e inspiração pessoal que recebemos por meio do Espírito Santo. O terceiro elemento, um crescimento fundamental entrelaçado aos outros 2. Um acréscimo fundamental entrelaçado aos outros 2. Representa as palavras dos profetas vivos. Exatamente. Essa é a barra de ferro a qual nós precisamos nos apegar. Nós precisamos ter firmeza ao nos pegarmos a essas barras de ferro, que seriam, então, primeiro, qual é mesmo? A palavra de Deus, né, que são as escrituras, através dos profetas antigos, né? A segunda? O elemento da palavra, que é a revelação. Exatamente. E a inspiração que a gente tem pelo dom do Espírito Santo. Muito bem. E o terceiro? Que eu acrescento... Palavra dos profetas vivos. Exatamente. Então, nós... Não sei se vai ser na capela, se vai ser na casa de vocês. Como é que vocês vão fazer para vocês escutarem? Se vocês vão poder escutar todas elas, ou vão ter que escutar algumas em outro momento por conta de trabalho, mas que vocês possam estar preparados espiritualmente para ouvir, para entender aquilo que o Senhor está falando para nós através dos seus servos. Vamos ver a próxima? Próxima mensagem. Ótimo. O presidente Dallin H. Oaks, ele faz um comentário sobre essa época em que nós vivemos. Quem pode ler? Por favor.
Vivemos em uma época de informações amplamente desenvolvidas e divulgadas, mas nem todas essas informações são verdadeiras. Precisamos ser cautelosos e sábios ao buscarmos a verdade e ao escolhermos fontes para tais pesquisas. Não devemos considerar proeminência ou autoridade secular como fontes qualificadas de verdade. Devemos ser cautelosos quanto a confiar em informações ou conselhos fornecidos por estrelas do entretenimento, atletas de destaque ou fontes anônimas da internet. O conhecimento em uma determinada área não deve ser considerado o conhecimento da verdade em outros assuntos. Eu ia comentar sobre isso no vídeo, né, que a gente está na plenitude dos tempos, né? Então, realmente, tudo que nós queremos, nós temos, né? E tudo nos é dado de forma rápida e fácil, por meio de um pequeno dispositivo, né? Então, realmente, a gente tem esse fácil acesso, né? E existem muitas informações que muitas vezes se contradizem uma das outras, né? Como ele fala, se você conhece só uma coisa sobre uma área, você não é você realmente não quer dizer que é verdade, né? A gente tem que buscar a verdade, isso é muito interessante, porque quando a gente vai por esse caminho para ver o que as pessoas do mundo secular acham, a gente acaba se perdendo, né? Então a gente tem que continuar no que a gente sabe ser verdade. Muito bom, obrigada, tá? Vamos ver a próxima imagem? Quem pode ler para nós? Gálatas 3. Eu posso. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, nem há servo nem livre. Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Exatamente. Ele faz acepção de pessoas? Não. Não. Nenhuma. Não importa quem seja, todos são livres e têm o direito para receber o evangelho. Sabe o que eu achei mais assim bacana nisso? Ele coloca assim, no 28, repete para nós, Henrique, preste atenção no 28. E nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se não há homem nem mulher, tem homossexual? Tem bissexual? Não tem. Ele não está olhando para as pessoas pelo seu sexo. Eu me lembro que, quando começou a surgir uma série de leis para as pessoas que estão fazendo opções diferentes de gênero, eu me lembro de uma carta, tem uma carta na igreja que diz que é nossa obrigação sermos respeitosos, recebermos bem, não importa quem seja, se são homossexuais ou não. Todos os filhos de Deus são bem-vindos dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Não quer dizer, tem aquele dito, né? Dito não, foi um dos profetas, dos apóstolos que falaram, num dos escritos dele, que o Senhor, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Ele não admite o pecado, mas ele ama os filhos dele. E ele espera que todos nós, todos os seus filhos, um dia reconheçam seus erros e se arrependam. Então, se ele não faz julgamentos injustos, por que nós vamos fazer? Por que nós vamos deixar de receber as pessoas? É diferente de aceitar que elas vivam abertamente as suas escolhas na nossa frente. É diferente. Nós podemos conviver com muitas pessoas
e nem por isso permitir que o pecado delas faça parte do nosso relacionamento. Tá? Mas nós não temos o direito de fazer os julgamentos. Realmente cabe isso ao Senhor. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Falou tudo, mas é É isso. difícil. Eu sei Não, que eu é acho que difícil. assim, não, eu acho que assim, já foi bem, tipo, meio bem resumido, bem específico o que foi o que você comentou, então. E, Exatamente. e esse versículo 28, ele também já é muito claro, ele fala, não é só um ou só o outro, ou tipo, ele dá a condição, não, ele fala aí que, ó, todos vós, ou seja, todos, não só alguns, não só a maioria, não só alguma porcentagem, tipo 80%. Fala que é todos, isso é incrível. Exatamente. Eu me lembrei agora de uma liarrona que contava a história de uma igreja onde as pessoas específicas de uma tribo, que eram negras, assistiam às reuniões da igreja do lado da janela, porque naquela época elas não poderiam se juntar aos brancos naquele lugar onde eles viviam. As leis eram muito severas. As leis civis eram muito severas quanto a isso. E aí nós vemos a história de Joseph Smith, como ele tratava as pessoas, quantas pessoas que andavam, né, que conta famílias inteiras de pessoas que eram escravas e chegavam nos acampamentos mormons, né, onde estava Joseph com os pés em carne viva, de tanto andar, e eram recebidas com muito amor, com muito carinho pelos membros da igreja, tá? Independente de que eles haviam sido escravos no passado. Também, nossa, se a gente for estudar um pouco a história, nós vamos ver que, além disso tudo, se não bastasse só isso, eu me lembro dele vender um cavalo, na história de Joseph, ele vendeu um cavalo da esposa dele, o cavalo preferido dela, para comprar a liberdade de um casal, ou de uma pessoa que tinha sido escravo, que era um escravo, né? Então, nós procurarmos entender isso, que esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa que nesse momento o mundo está dizendo tal coisa, né? Que vamos fazer guerra com fulano, porque não é esse o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho que abraça, que recebe as pessoas, que demonstra que ama elas. Tá? Vamos ver o próximo quadro, por favor. Tá. Então, esse é o tema da aula. Vamos ver o que a Escritura diz. Gálatas 5,16. Quem pode ler? Posso ler? Por favor. Andai no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Será que ele quis dizer andar no Espírito? Ser guiado pelo Espírito, deixar que o Espírito te influencie, né? Não ceder aos influxos. E a ceder, né, aos influxos. Isso, ceder. Uhum. Isso, ceder aos... Exatamente. E como que a gente, então, vai conseguir andar no Espírito? É fácil. A gente está todo dia ali, cheio do Espírito, sempre armados com as leis do Evangelho dentro do nosso coração. Isso é fácil, gente? Depende do ponto de vista. Exatamente. Realmente, né? Para um apóstolo, com certeza, isso é muito fácil. Né? Porque eles já há tantos anos vivendo
vivendo essa lei, para eles é muito fácil, é muito forte isso na vida deles. Mas para nós que estamos começando, talvez não seja tão fácil todos os dias. Que corre, levanta cedo para ir para o trabalho, que às vezes não consegue jantar porque tem que ir para a faculdade, chega da faculdade cansado porque tem que tomar banho, porque vai dormir só 5, 6 horas por noite para poder levantar de novo para ir trabalhar. Não sobra muito tempo para nada, é tudo muito corrido. E parece que não há tempo para nada. Não é assim que alguns de vocês se sentem, às vezes? Sim. Vamos ver o próximo quadro? Tá. Em Mosias 3,19, é aquela escritura que diz, né? Que o homem natural é inimigo de Deus e sê-lo-á para sempre. Tá? Esses dois jovens aí, esses dois missionários, falando do evangelho, são dois homens naturais que estão lutando para viver o evangelho, para levar o evangelho que muda os corações das pessoas. Quem pode ler essa escritura? Ninguém? Ah, vou abrindo aqui, tô abrindo. Tá, enquanto Se bem que isso, eu... fala. Não, nada. Eu ia falar, não, eu deveria saber de cor, mas possivelmente eu sei ela em espanhol, então não vou falar. Achei, posso ler? Pode. Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tendo sido desde a queda de Adão, e sê-lo para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito, que despoje-se do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que ele deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Exatamente. Então, ele está falando de duas coisas. Do homem natural é inimigo de Deus e que o homem deve ter o espírito de uma criança. Espera aí. A gente recebeu o mandamento de andar no espírito. Mas nós somos carnais. Então, o que acontece dentro de nós? É uma luta. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Todo mundo sabe o que é essa brincadeira? Sim. Os meninos eu sei que sabem, e as meninas sabem o que é o cabo de guerra? Sim. Então, de um lado, tem o mesmo número de pessoas que do outro, puxando pode ser uma corda. E aí eles puxam, cada um para o seu lado, certo? Muitas vezes, no meio tem uma piscina, às vezes no meio tem muita lama, às vezes não tem nada, às vezes só tem a terra mesmo. Mas qual é o objetivo no cabo de guerra? É fazer com que o outro time, outra pessoa caia nessa água, nessa lama, para, tipo, que a gente fica a maior parte da corda, vamos dizer assim. Exatamente, é exatamente isso. Então, vamos ver a próxima imagem. Próxima imagem. Não sei se é escritura. Isso. Então, quem pode ler Gálatas 5:17? Tá aí, ó, Nana. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Exatamente. Então, é um cabo de guerra. Do lado amarelo está Deus. E quais são as frases que estão abaixo de Deus aí? Assim, da palavrinha Deus. Amor, Espírito Santo, nova criatura e vida. Esse é o time do amarelo. E no time do preto aí, o que está escrito do lado do pecado? Pode ler para a gente. Pecado, mundo, divertimentos, competições, morte. Exatamente.
E aí imagina, o amarelo puxa de um lado, preto puxa do outro. Toda vez que o mundo, que o Senhor emprega, que o Pai Celestial, através de seus servos, fala do amor, fala de manter o espírito, fala de estudar as escrituras, o pecado coloca mas lê as escrituras. Estou tão cansado, amanhã eu vou trabalhar cedo. Ou então, mas eu vou namorar hoje, ou eu vou me reunir com os meus amigos, eu vou me divertir. Tá? Enfim, o mundo sempre vai tentar colocar algo que para o nosso corpo carnal é melhor. E nós sabemos que as coisas de Deus requerem esforço. Vamos ver o próximo quadro que tem uma escritura. Quem pode ler para nós? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, imundície e dissolução, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Exatamente. Parece que os frutos do Espírito são pouquinhos, mas não são, não. Só a caridade, a lista dos dons que a caridade tem é enorme. Tá? É enorme. É algo incrível. Tá? A benignidade, a bondade, ter mansidão, ter controle no nosso temperamento, que é a temperança, ao invés da gente explodir com qualquer um, a qualquer hora, basta eu estar cansado, eu estou bravo. Basta eu estar com fome, estou devorando quem está do meu lado com palavras grosseiras. Tá? Isso é temperança, é termos controle do nosso temperamento. Não importa o que esteja acontecendo com a gente na nossa vida, mas a gente ser capaz de controlar nossa maneira de falar com as pessoas. Não importa qual seja a situação, nós não precisamos maltratá-las, porque nós não estamos bem. Algum comentário sobre essa escritura? Não, também bem clara e bem específica para o povo da época e para a gente também, se a gente for ver, né? Não é só para eles, não. Exatamente. Talvez vocês não conheçam, inveja, homicídios, bebedices, que é beber, né? Bebidas não só alcoólicas, beber em excesso, né? Hoje em dia, nós sabemos que a Coca-Cola, por exemplo, não, é para a gente tomar cuidado, né? Porque ela é viciante. Mas se você toma, bebedices, inclui você tomar qualquer coisa que possa gerar dependência, né? Glutonarias, vocês podem dar uma pesquisadinha no que é, tá? Pelo que eu li, olha, eu não pesquisei dessa vez, mas pelo que eu já li, tem muito a ver com você tratar o outro com extrema grosseria. Se eu tiver errado, se você for olhar, se alguém for olhar, me corrijam, por favor, coloca lá no grupo, tá? Eu posso estar confundindo com outra, ok? Deu uma procurada aqui, mas eu não sei se tá certo. Aqui no Google tava falando que é tipo gula. Tipo, comer excesso. Sim, gula. tá falando de comer em excesso, no caso, então. Não pode beber em excesso nem comer em excesso. Olha só, glutonaria, comer em excesso. Nossa, comer é tão bom, né? Ai, pronto, achei um pecadão meu aí, tá? Assim, mas é algo para a gente realmente pensar. Então, desculpe, eu troquei glutonaria com outra palavra, tá ok? Vamos ver a próxima imagem? Não liguem pelo barulho, é a chuva. Aqui voltou também.
Parece que está caindo pedra. A imagem aí na tela. Vocês conseguem me ouvir ainda? Quem pode ler? E agora, em verdade, eu te digo: põe tua confiança naquele espírito que leva a fazer o bem. Sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão, e esse é o meu espírito. Tá? É um conselho. Nós somos aconselhados a colocar a nossa confiança nesse espírito. Seguimos se a gente quiser. Mas todas as nossas decisões têm consequências. E algumas não podem ser. Tá? Vamos ver o próximo quadro? Tá. O presidente Boyd Capek, ele deixa um conselho para a gente bem interessante. Quem pode ler? Não é esperado que vocês nunca cometam erros na vida, mas vocês não vão cometer um erro importante sem antes serem avisados pelos sussurros do Santo Espírito. Essa promessa se aplica a todos os membros da igreja. Se vocês estiverem se envolvendo com coisas que não deviam, ou se estiverem se associando com pessoas que os empurram na direção errada, este é o momento de reivindicar sua independência, seu arbítrio. Ouçam a voz do Espírito e não serão desviados do caminho certo. Digo novamente que os jovens de hoje estão sendo criados em território inimigo, onde o padrão de moralidade está decaindo. Mas, como servo do Senhor, prometo que serão protegidos e defendidos dos ataques do adversário, se derem ouvidos aos sussurros que vêm do Espírito, do Santo Espírito. Obrigada. Qual conselho ele dá para nós aí, então, Bia? Tem um conselho? Para que se nós estivermos, para que se nós ouvirmos os sussurros do Espírito, né, a gente não vai deixar ser levados pela maré, como acontece com muitas pessoas hoje em dia, né? A gente vai ver os sinais de que nós estamos saindo do caminho correto e vamos saber como voltar para ele. Exatamente. E olha só, gente, ele diz que existe uma promessa que aplica a todos os membros da igreja. Qual é essa promessa? Bem no primeiro parágrafo. Ser avisado pelos sussurros do Espírito. Incrível isso. Toda vez que a gente estiver prestes a cometer um erro importante, nós vamos ser avisados pelo Espírito Santo. Todas as vezes. Isso é uma promessa que foi feita para nós. Então, nunca se esqueçam disso. Tá? O problema é a gente fazer igual José. Nós estamos numa determinada situação. Nós sentimos que não era para a gente estar ali, que a gente está cometendo um erro. O Espírito está mostrando para nós. A gente tem que ter coragem de sair, gente. De se retirar. Se afastar. Mesmo que ali estejam amigos que a gente queira muito bem. Pode não ser da igreja, mas que a gente quer muito bem. Nós temos que ter coragem, ousadia de tomar a decisão certa. A decisão que o Senhor espera que nós tomemos, como filhos dele. E isso é difícil. É difícil dizer não para muitas coisas, quando a gente já está muito envolvido. Então, eu oro humildemente que cada um de nós consigamos ter força e coragem para dizer não e para ouvir os sussurros do Espírito nos alertando. Célia, posso acrescentar? Pode, claro. E algumas vezes você mencionou sobre pessoas que não são membros da igreja, né? E eu me sinto pior ainda quando são membros da igreja. Quando é alguém membro da igreja. Não digo fazendo coisas erradas, mas às vezes uma prática, um hábito que a pessoa tem, né, que
que a gente sabe, muitas vezes isso acontece em relação a membros novos, né? Então, conhecendo a igreja, às vezes eles praticam algo que não é de acordo com o que o Senhor deseja, né? Mas também acontece com membros antigos, né? Muitas pessoas, elas conhecem sobre algumas coisas na igreja, mas elas não têm um testemunho sobre aquilo. Então, algumas vezes elas vão ter alguma prática que não condiz, né, com o que o Senhor deseja. E eu já passei por isso algumas vezes, né? E eu acho ainda mais difícil quando são membros da igreja, porque é algo que as pessoas já conhecem. E você sabe que o que vai ajudar aquela pessoa é ela obter um testemunho. Porque uma pessoa que não é membro da igreja, você tem a oportunidade de falar para ela, de Sim. ensinar para ela o que é correto, de prestar o seu testemunho. Mas aquela pessoa que já conhece, você pode prestar o seu testemunho. Mas ela já sabe daquilo. Então, muitas vezes, ela não vai levar muito em consideração, né? Com certeza. Então, você tem razão. É muito difícil mesmo. Obrigada, Bia. Pessoal, por favor, passa para a próxima imagem. Na realidade, eu ia usar essa imagem lá atrás, é a imagem do sonho de Leí, e para a gente avaliar junto o que é que vem do Espírito e o que não vem. Mas eu vou pedir para vocês, né, para não nos estendermos muito, para vocês pensarem sobre isso. Quem conseguiu ficar segurando na barra de ferro? Por quê? Lembra que nós precisamos buscar o Espírito. E o que realmente é a árvore? A árvore nada mais é do que o Salvador Jesus Cristo. O fruto é o Espírito, é a presença dele que é doce, é a exaltação. E por que os outros não conseguiram? Lembram do significado do prédio? O que era o prédio acima do solo? Quem lembra? Quem lembra o que era a seria o nuvem? orgulho do mundo? Exatamente. Os orgulhosos, arrogantes, gozando, né? Falando mal das pessoas que estavam lá embaixo. Com escárnio, como diz lá na capítulo. Exatamente. E aqueles que se afogavam ou se perdiam na névoa? É porque davam ouvidos ao que eles falavam. Exatamente. Ou seguir as próprias ideias ou ideias, né, Sim. dos outros. Então, ele foi mostrando, o sonho de Leí mostra como que o mundo faz para tentar tirar a gente do caminho. Né? Então, é mais para a gente poder ter essa visão, tentar ter essa visão. Às vezes, ser do mundo para hoje é muito bom. Vamos ver na frente do Pai Celestial como vai ser isso. É muito interessante. Eu dei aula na Sociedade Socorro domingo passado, e lá tem algo que eu sempre estou aprendendo, mas que nossos pecados, nossos erros vão ser justificados. Por quê? Por que nós vamos ser julgados de tal forma que não vai ter como voltar atrás? Porque nós somos livres para escolher. Então, nós seremos julgados pelas nossas escolhas erradas ou certas. E é o que nos torna o que somos. Minhas escolhas me tornam o que eu sou. O que eu desejo ser? Tá, quero que vocês pensem. Se vocês fizerem uma lista, a gente pode falar isso numa outra aula, numa lista vocês colocarem as coisas que vocês citarem que vocês mais fazem. Quanto tempo vocês fazem isso, fazem aquilo, quanto tempo, né? Enfim, até mesmo nas mídias, quanto tempo vocês ficam nas mídias, quanto tempo vocês ficam dormindo.
e vocês compararem isso com a meta de vocês, qual dessas coisas vai levar para vocês alcançarem a meta de vocês? Vocês estão estranhando a pergunta, mas vocês vão entender já já. Tá? Eu estou fazendo os cálculos aqui. Bia, você está saindo? Não, só vou mandar o link de presença aqui no grupo antes da gente acabar a aula. Mandou um boa noite aqui, né? Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Quanto tempo da vida de vocês estão gastando com as coisas que vocês fazem? Por exemplo, quem gosta de jogar no computador, quanto tempo está fazendo isso? Quem gosta de assistir filmes, não estou falando os filmes da igreja, mas filmes diversificados, quanto tempo vocês fazem isso? Agora, vamos ler, para a gente terminar a aula, um comentário de um apóstolo. Tá? Aqui, é o último, né? E ele vai fazer um comentário para a gente, vai citar uma situação que eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. E isso fosse um ponto para vocês decidirem se dedicar a maior parte do tempo possível. Quem estiver trabalhando não pode, mas em assistir a conferência e não perder o tempo de vocês com nada mais. Vamos ler. Quem pode ler para nós? Ninguém? Bora, Tiagão. Agora sim. Recentemente conheci um excelente rapaz, adolescente. Suas metas eram ir para a missão, terminar os estudos, casar no templo e ter uma família fiel e feliz. Fiquei muito contente com suas metas, mas, ao continuarmos na conversa, ficou evidente que sua conduta e as suas escolhas que estavam fazendo não condizem com suas metas. Senti que ele, sinceramente, queria ir para uma missão e estava evitando transgressões graves que o impediriam de servir. Mas sua conduta no dia a dia não estava preparado para os desafios físicos, emocionais, sociais, intelectuais e espirituais que enfrentariam. Ele não estava, ele não estava inclinado a trabalhar arduamente. Não levava a escola e nem o seminário a sério. Frequentava a igreja, mas não tinha lido o livro de Mórmon. Passava muito tempo jogando videogames e na mídia social. Parecia achar que seria suficiente apresentar-se para sua missão. Eu sei que alguns de nós já fizemos missão, a Bia vai fazer, né? E eu sei que ela está se preparando muito. Mas avaliem as metas de vocês. Para aquilo que vocês querem para a vida de vocês. O que vocês estão fazendo está sendo suficiente para alcançar os objetivos? Se nós falássemos de um casamento aqui, tá? De um caso, vamos supor, se nós tivéssemos um casal aqui, acho que nós não temos, mas se nós estivéssemos falando de casamento, o que cada um dos dois estão fazendo, ou nós que ainda não somos casados, colocar assim, ou eu que já sou casada, para fazer com que meu casamento seja abençoado pelo Senhor. Quanto tempo eu estou me preparando ou me dedicando para que o meu lar, ou o meu futuro lar, seja um lar abençoado, para que eu seja uma boa esposa, um bom marido? Ou se eu quero terminar uma faculdade, aí eu entrar numa faculdade, quanto tempo eu estou me dedicando para conseguir alcançar minhas metas? Ele diz assim, ó, evitando transgressões graves. Ele estava só evitando. Ele não estava elevando a conduta dele. Para alguém ser um bom marido, uma boa esposa,
Basta ser mediano? Vocês gostariam de ter um esposo ou uma esposa mediano que não estão se esforçando para serem bons maridos ou boas esposas para vocês? Então, eu gostaria que vocês avaliassem as metas de vocês, avaliassem o que vocês querem e como vocês querem alcançar isso, o que vocês estão fazendo. Eu presto meu testemunho a vocês, que as palavras que nós ouviremos esse final de semana na conferência vai fazer diferença nas nossas vidas. Pode nos ajudar, nos inspirar, nos preparar. Eu presto meu testemunho a vocês, que nós podemos contar com a ajuda do nosso Salvador Jesus Cristo em todas as coisas. Que Ele vai nos ajudar, se nós o buscarmos. Mas nós temos que estar dispostos a fazer nossa parte. Eu compartilho com vocês essa aula, junto com o meu testemunho, de que Jesus é o Cristo, que Ele vive. Que os homens que falarão, as mulheres também que falarão nessa conferência, são pessoas inspiradas por Deus. E oro humildemente para que cada um de vocês possa ter o Espírito, possa estar preparados para terem suas perguntas respondidas e seus corações, fé, testemunho fortalecidos. É minha humilde oração e meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.